Olá pessoal, aqui é o canal, me chamo José Roberto Moraes, aqui é o canal do Virando a Mesa, Sonhar é Preciso. Esse projeto que eu tenho há muito tempo já de lançar no YouTube, e eu tenho outros canais, mas esse é o projeto principal que eu tenho, é justamente para mostrar para as pessoas que é possível sim você recomeçar, você mudar, você transformar a sua vida. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu tenho vários vídeos que estão sendo feitos, estão sendo editados ainda, mas eu queria fazer esse um pouquinho mais detalhado da situação e um pouquinho mais cru, sem muitos efeitos e tal, para saber que é possível sim você conseguir mudar sua vida com poucas coisas e querer fazer com que as coisas aconteçam. Só depende de você. E para isso você precisa realmente tomar decisão. Eu sou o filho mais velho de uma família de 5 irmãos. Minha mãe, descendente italiana. Me encontro na Itália hoje. Eu vou falar um pouquinho de tudo que vem acontecendo até chegar aqui. Estou fazendo um projeto da minha vida que é fazer a cidadania italiana. E isso é um projeto também que está na parte da minha vida há muitos anos e por várias razões vocês entenderão por que foi mudado. Enfim, vamos lá. Eu tenho 44 anos, esse ano de 2019 eu faço 45 anos. Minha vida constantemente vem fazendo mudanças e para isso que eu criei esse canal, para encorajar você que está aí achando que sua vida está ruim, está parada e dá para mudar sim. As perguntas depois vocês colocam aqui embaixo e eu vou tentar ir respondendo. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me ajudar depois. Como é o primeiro vídeo que eu estou gravando sem nenhuma edição, vou tentar levar ele o máximo possível sem edição, sem cortes. Então, quando tiver pergunta, alguma coisa, eu possa responder para vocês. Eu estou numa cidade do interior de Milão, sozinho. Eu vim fazer a minha cidadania italiana, filho de descendente de italiano, meu bisavô italiano, e para quem sabe, quem é descendente italiano, europeu, pode vir fazer a cidadania tanto aqui quanto no Brasil. Esse projeto é um dos projetos principais que pode mudar a minha vida totalmente. Eu nasci em São Paulo, uma cidade chamada Osasco, muita gente conhece. Nasci em uma família pobre, sem condições. Meu pai lutou muito, ele veio a falecer, ele infelizmente se suicidou. Isso foi uma mudança muito drástica na nossa vida. Meus outros 4 irmãos. Minha mãe, muito guerreira, Maria. Um beijo para você, Maria, minha maninha que eu falo, eu brinco com ela. Eu fui casado, separei, agora estou casado com a minha esposa novamente, a Elaine. É uma outra mulher maravilhosa que vem me abençoando, me ajudando muito nesse projeto. Confiou, está junto comigo e espero que logo ela possa estar aqui comigo. Eu já estou há 3 meses na Itália e hoje completa 3 meses praticamente. E eu já te fiz outros vídeos, eles serão colocados. Vamos lá. Como começou minha vida? Nasci na cidade pequena, cidade grande de São Paulo, e lá, como qualquer outro paulista, sofre muito. Você que é de cidade grande sabe a dificuldade que é morar numa cidade grande. E, e meu pai, com 5 filhos, 4 filhos até o momento, teve um problema do coração e nós mudamos para o interior de São Paulo, cidade chamada Tatuí, uma cidade maravilhosa, mas que não nos demos bem lá, porque meu pai montou um bar e aí na época tinha muito preconceito para quem era de São Paulo, não sei como que é agora, mas a cidade é maravilhosa, tenho uns parentes lá até hoje, cidade que eu me identifiquei muito. Voltamos para São Paulo novamente, onde nós conseguimos, em Santo Amaro, levar uma vida bem simples, muito trabalho, trabalhando 12 horas por dia. Meu pai arrendou um comércio lá, bar, meu pai sempre trabalhou com restaurante e tal. E nessa oportunidade, um ex-sócio do meu pai chamou ele para ir para o interior de São Paulo, uma cidadezinha de 20 mil habitantes chamada Ribeirão Branco. Ribeirão Branco. Muita gente conhece Ribeirão Preto, mas a hora que a gente fala Ribeirão Branco, ele se assusta. Realmente uma cidade pequena, mas muito acolhedora. Dizem que quem bebe água de lá não se esquece. E realmente é uma cidade que eu tenho muitos amigos. Um abraço pessoal de Ribeirão Branco aí.
Nesse intervalo, meu sonho era ir para os Estados Unidos e sempre foi morar fora no exterior. Nunca tive vontade de ficar no Brasil por causa da língua. Eu sou apaixonado pela língua inglesa e cultura e tal. Isso vinha de dentro de mim. Então eu resolvi aplicar para o visto para os Estados Unidos. Foi bem 11 de setembro, onde caiu as Torres Gêmeas. E aí deu uma mudada na minha vida, deu uma guinada diferente. E por alguma razão conheci uma professora de inglês que me falou: por que você quer ir para os Estados Unidos? Por que você não vai para a Europa? Vai para a Inglaterra, lá fala inglês também, você está perto, no centro, no velho continente. Eu gostei da ideia e tinha um carro que o meu pai havia comprado parcelado para mim, havia sido pago, e eu vendi o carro de 19 mil por 12 mil e fui para Londres. Entrei em Londres como estudante, na época estudante, e fiquei lá por 6 anos, onde eu me formei, apliquei para a faculdade de tecnologia de informação. Meu filho nasceu lá, me casei, foi meu primeiro casamento e com isso aconteceu muita coisa. Eu comecei como lavador de carro, lá no primeiro dia. Quando eu cheguei lá, eu desesperado, abriu a porta do aeroporto, aí cai a ficha, né? Você com 300 euros no bolso, na época ali, né, 300 libras, que em Londres é libras, né, que a gente chama de pounds. Eu fui enganado por uma agência, tome cuidado vocês, não vou falar o nome da agência aqui, porque até mesmo não me interessa agora no momento, mas eu lembro o nome da pessoa e isso vai ficar gravado, um dia a gente se encontra. Enganado no sentido de, porque prometeu, na verdade assim, cumpriu o que tinha que cumprir, mas a casa que era, eu paguei por um quarto, e quando eu cheguei lá eram 45 pessoas, 45 pessoas, de nacionalidades diferentes, culturas diferentes. Isso ajudou um pouco no meu inglês, mas por outro lado é muito difícil esse baque que você toma saindo do Brasil para chegar na Europa. É a primeira pancada que se toma é dividir casa, tá? Para quem nunca morou fora, eu sempre morei com meus pais, mas trabalhava com eles também. Tinha meu canto, minha área reservada, apesar de ter 4 irmãos, mas são da sua família. Você chega, são outras culturas, lá tinham japoneses, lá tinham alemães, lá tinham indianos, e culturas e costumes, e realmente não tomam alguns banhos, é verdade. E assim, eu cheguei no aeroporto e eu só tinha 300 libras. Nessas 300 libras, por falta de informação, peguei um black cab, que é aqueles táxi preto, né? São os black cabs, e o táxi escuro preto, original que a gente vê nos filmes, muito legal, tudo bonito, mas aí a ficha caiu. Quando essa ficha caiu, eu falei: nossa, estou em outro país com 300 libras. Foi 100 libras já para pagar o táxi. Desesperadamente eu comecei a olhar os lugares para ver se eu achava emprego. Eu sabia trabalhar com posto de gasolina, que meu pai tinha um posto de gasolina, porque nós somos do interior de São Paulo e conseguimos fazer algumas coisas lá. E depois dessa parte, se vocês quiserem, eu consigo descrever para vocês depois. Mas eu já vou para o lado que eu já vim para o exterior, que eu acho que mais interessa a todos. Chegando na casa, abriu a porta, graças a Deus era um brasileiro. Eu achava que falava inglês, né? Na imigração foi tranquilo, não tive problema nenhum, porque até mesmo fui com visto. A minha intenção realmente era estudar e depois ver o que dava. Eu tinha na época 31 anos, uma coisa assim, algo desse tipo. Não me recordo certinho, mas eu não lembro. Antes que perguntem aí o pessoal. E aí, com essa baque, né, inicial, abriu a porta, me jogou num quarto que tinha 8 beliches. Isso mesmo, 8 beliches. Então, beliches são 16 pessoas no quarto. A casa tinha 45 pessoas, como eu disse. O cara me jogou uma bíblia no peito e falava português na hora. Ele é português de Portugal. Quase não entendi o que ele falava. E aí, de repente, eu me vi numa situação muito complicada. Isso foi em 2003, se eu não me engano, uma coisa assim. E as datas, assim, desculpa, mas eu não me preparei para as datas, mas não é o foco principal as datas nesse momento. Eu sei que daí chegou um rapaz, jogou a Bíblia, que a gente fala a Bíblia, eram as regras da casa, com 45 pessoas tinha que ter regra. Ele falou: para lavar a roupa tem que pagar,
você tem que comprar seu óleo, mostrou as repartições. Aqui, para quem nunca veio, quando você divide casa, tem as repartições dos armários, tal, do guarda-roupa. E aquilo foi me dando uma agonia, e com 200 euros ele falou, precisa de 50 euros para pagar a chave. Eu falei, que chave? Porque aqui moram 45 pessoas, se você perder a chave tem que trocar as 45. Então você tem que dar uma garantia. Eu falei, nossa senhora. Enfim, fiquei com 100 que eu perdi do táxi, mais 50, né? Aí o que ficou na minha mão? Quase nada de dinheiro, 150 libras. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou comprar comida. Eu desesperadamente saí, não sabe o inglês meu, achei que eu falava alguma coisa, fui no mercadinho da esquina, comprei 100 libras de comida e deixei 50 para comprar um celular, porque falaram para mim que precisava de um celular, até mesmo é verdade, para procurar emprego. Eu tinha um mês de casa paga e 6 meses de escola paga. Então nesse um mês eu tinha que correr para arrumar emprego. Eu desesperadamente, isso era umas 5 horas da tarde, e fui lá, fiz a compra, falei, pelo menos comida, eu vou conseguir comida. Vim com 2 sacolinhas, nisso eu encontro um brasileiro, e aí ele falou, eu vi ele falando em português, eu fui fazer umas perguntas, ele falou, onde você mora? No fim ele morava no mesmo quarto que eu tava. Ele tava lá já há 1 ano e pouco e me contou algumas histórias, foi o que me... Jefferson, o nome dele, foi o que me ajudou bastante nesse impacto assim inicial. Ele falou, você tá louco comprar uma sacola nesse indiano, um indiano de esquina? Ele falou, vamos lá tentar trocar. Chegamos lá, o indiano bem ignorante, falou, não troco, enfim. A compra que era para um mês, ficou para uma semana. E aí que bateu o desespero, com 50 libras no bolso, eu tinha que comprar o celular por crédito para ligar para a família. Naquela época não tinha internet, não tinha Wi-Fi, era uma coisa bem complicada. Tinha, mas era assim, pouco acesso. Enfim, cheguei na casa e aquele fuso horário, cansei de ser numa sexta-feira. Desesperadamente, os caras me zoando, como sempre, né? Aí chegaram mais 2 brasileiros no quarto, mas o resto era tudo pessoal de fora. E aí eu fui vendo que o meu inglês era bem básico, e eu, apesar de ter estudado muito tempo na Inglaterra e no Brasil, percebi que o inglês britânico era bem diferente do inglês americano. E de repente deu aquela agonia, né? Eu não conseguia falar com a minha família, só consegui falar com eles depois de 3 dias. Mas enfim, desesperou, os caras vai lavar defunto. Verdade, cara. Me zoaram, falaram que eu precisava lavar defunto, que dava dinheiro. E realmente é verdade. Você trabalhar em funerária dava muito dinheiro, o pagamento era muito alto, coisa dobrada. Mas não é para qualquer um, tem que ter um conhecimento, tem que ter uma estrutura. Cheguei lá, pus terno e gravata, e vai lá o bonitão, 8 horas da manhã, lavar na funerária, bem perto lá. Quando eu chego lá, tava tendo o funeral de uma pessoa que eu não lembro, não conhecia. E, enfim, eu só sei que eu fui expulso de lá de dentro praticamente, eu não entendi nada que eles falaram. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. E pelo que eu entendi lá, eles demoram 10 dias para enterrar a pessoa e ficam fazendo o velório, velando o corpo até que acham um lugar no cemitério. E é assim, é a cultura deles lá. Quando eu olhei do lado, tinha um posto de gasolina. O que eu sabia fazer? Trabalhar em posto de gasolina, né? Então eu falei, vou lá, abastei. Quando eu chego lá, a muçulmana se desce do carro, observando, só com o olhinho de fora, abastece o carro. Razão? Não tem frentista. Eu falei, nossa, agora eu tô desesperado mesmo. Com 50 libras, e eu queria comprar o celular para procurar emprego e tal. Eu vi um lavador do lado. Quando eu cheguei do lavador, o cara tava abrindo o lavador, era umas 8h30 da manhã, abrindo o lavador. E tinha nevado na noite anterior, era frio, tinha dado uma neve bem pouquinha, sabe? E os carros estavam com um filete de neve em cima. E aí eu fui falar, I'm looking for job, aquele inglês maravilhoso, e o cara de Kosovo, até lembro até hoje, me expulsou. Não, sai daqui, get out, sai daqui. E ele pegou e praticamente me expulsou. Mas Deus foi tão grande que começou a chegar um carro atrás do outro. E eu tirei a blue, eu tava só de terno, tirei a blue, a terno, tirei a gravata e quis nem saber. Fui a mão na água gelada, procurando emprego, desesperado, e comecei a ajudar esse cara. Isso era umas 8h30 da manhã. Sei que eu fui parar 5 horas da tarde, sem comer,
sem dinheiro no bolso. E o cara me falava, você é louco, you're crazy, let's go. E, por sorte, o cara que ajudava ele faltou e eu fiquei lá até 5h30 da tarde. O cara era de Barcelona, que fala catalão. Esse cara me chega às 6h30 da tarde pedindo desculpas tal pro cara. E aí o cara estava encantado com o meu trabalho, eu estava desesperadamente e fui lá e lavei os carros, graças a Deus ajudei ele lá. E o cara se encantou com o serviço e tal e falou em catalão para eu ir comer alguma coisa. Eu fui comer achando que era 1 hora de intervalo, isso nós estamos falando de 7 horas da noite. Eu entrei 8h30 da manhã, sem comer, um frio de uns 2 graus, tinha garoto, tinha nevado, imagina o frio. Enfim, ele pegou e quando eu voltei 1 hora de intervalo, o cara me xingou, que eu não sei que língua que ele falava, e xingou, eu sei que ele fala árabe, né? Mas que língua aquele homem me xingou de fiar da mãe pra cima, né? Provavelmente. Não, mas eu não entendi, eu falei, pô, mas é intervalo. Aí o cara falou, não, você só tem intervalo de 15 minutos aqui, no catalão, que ele falava um pouco, com o catalonês fala um pouquinho puxado para o espanhol, é mais fácil que o espanhol ainda para entender, e eu conseguia entender com ele conseguia se comunicar, tinha morado com um brasileiro também, e nós nos comunicamos. Mas mesmo assim o cara falou para eu voltar no outro dia, isso era um sábado de manhã, tô lá esperando, e beleza, aí foi. Se eu não lavei uns 200 carros aquele dia sozinho, foi pouco, sei que foi pancada. E o cara me deu 30 libras, eu tava muito feliz, eu só tinha 50 libras, o cara me deu 30 libras. Falei, nossa, fiz os cálculos, né? 30 libras, se ele me der 30 libras, o dia inteiro. 30 libras e algumas caixinhas. Eu sei que aí depois no sábado tinha mais funcionário e foi muito movimentado. No sábado, 9 horas da noite, fechou e eu fiquei muito feliz. Foi quando eu consegui comprar um dinheiro, como eu já tinha ganhado mais 50 libras no dia seguinte, eu comprei um celular. Aí foi quando eu avisei minha família, no sábado à noite, já fazia mais de 48 horas que eu estava lá. Eles desesperados, eu consegui avisar eles, olha, assim, meu crédito eu pus e foi embora. Na época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso. E eu consegui avisar eles. Voltei para casa molhado quando eu entrei na casa, que isso era 8 horas da noite, cheio de gente tomando banho para ir embora, sabe? Para dar rolezinho no sábado à noite. E eu, molhado, feliz que eu tava trabalhando. O cara, você tá louco trabalhando naquele lavador? A Polícia Federal foi lá, chamou a home office, expulsou todo mundo, mandou, deportou. Falei, mas eu não tô ilegal aqui porque eu tava como estudante. E estudante pode trabalhar 20 horas, pelo menos por dia até aquele momento. Eu não sei como que tá agora. Eu sei que ele... Ah, bom, mas você vai trabalhar mais de 20 horas. Eu falei, mas não precisa saber que eu trabalho 20 horas, mas enfim. Sei que me deu um desespero. Eu falei, não tem escolha, eu vou ter que arriscar. Quando foi no outro dia, 7h30 da manhã, 8 horas eu tava lá, e 9 horas nada, e 10 horas nada de abrir. Eu falei, uai, o que tá acontecendo, né? Será que tem alguma coisa? Mas na noite anterior eu fiquei quase 1 hora para tomar banho. Uma casa com 45 pessoas e 2 banheiras. Imagine que legal. E eu tremendo de frio, fazia 3 graus naquela noite. E o pessoal indo para balada, gandaia, e eu tava lá, esperando para tomar banho. Mas enfim, tá na chuva para se molhar. E quando eu descobri que naquela noite do outro dia voltava o horário de verão, então não era 10, era 9 e ainda tinha a final do rugby. Era uma final, o rugby lá é mais importante que a Copa do Mundo, pelo menos de futebol. Eles gostam muito do rugby, eram as 7 nações e era a final, a Inglaterra estava na final e eles nem abriram, foram abrir às 11 horas da manhã e aí foi. Quando foi 8 horas da noite fechou o lavador, o cara muito contente com o meu serviço, eu não entendia. O inglês era muito, muito pesado e eu não conseguia entender. Sorte que o rapaz de catalão me ajudava e eu sei que aí tinha um filho dele lá. Enfim, resumindo a história, 3 meses depois eu já estava gerenciando o lavador para ele. E aí onde eu arrumei confusão, porque o filho dele e um rapaz estavam lá há mais de 5 anos, o pai dele deixava nem fechar a porta. E eu sei que ele estava roubando o pai dele, eu percebi, acabei dedurando ele, o pai dele... E lá na religião deles, eles penalizam com coisas graves, até de cortar a mão, enfim. Mas aí eu liguei pro meu pai na época, e meu pai falou, olha, você tem 2 opções, ou você denuncia ou você cai fora, porque vai dar problema para você. Eu peguei, saí, fui chamar o dono, eu falei, preciso sair. Ele falou, não, mas por que você vai sair? Aí me deu no coração de contar. Eu contei para ele falou, se você estiver mentindo para mim, você tá fudido, tal. Desculpa o palavrão, mas ele me xingou.
Falei, não, põe uma câmera e aí tenta pegar. Beleza, quando foi na segunda-feira, na terça ele pôs essa câmera e falou, vou sair, deu a chave pro filho, em vez de dar pra mim, deu pro filho e falou, ó, fica cuidando aí. Eu sei que nós lavamos naquele dia, se eu não me engano, foi 89 carros, algo desse tipo, e o filho pagou 48, quase menos da metade, um pouquinho acima da metade. E o pai dele falou, e aí, como foi? Eu falei, eu contei por cima 88. Aí eu não queria fazer isso, mas infelizmente ou era eu ou era ele, porque o meu medo era ele me culpar por algo de, de roubo, essas coisas. E então o pai dele me chamou nós dois e começamos a contar os carros. Eu sei que o pai dele pegou um carro, o pai dele tinha dado uma Porsche zerada para ele, sem placa. Eu sei que ele pegou a chave, pediu a chave do carro, foi lá fora e riscou, chamou ele de... Escreveu na língua deles lá em árabe que ele era bandido, porque pela religião ele teria que penalizar ainda muito mais. E daí em diante eu comecei a ter problemas com o filho e com o amigo do filho que trabalhava lá. E eles me cercavam, falavam que ia me denunciar, mas eu não estava fazendo nada de errado, a minha aula ia começar ainda. E aí quando começou as aulas eu reduzi as horas, mas eu arrumei emprego em outro lugar. Quando eu resolvi, deu aquela batida no coração de ir embora para o Brasil. Foi o meu primeiro erro que eu fiz, morando no exterior. E eu tinha passagem de volta, eu fiz as contas, falei, comprar passagem de volta, depois aí de volta, já estava com dinheiro, as coisas já tinham melhorado, eu já tinha mudado para outra casa com menos pessoas, mas mesmo menos pessoas, eram 3 quartos e 15 pessoas. É assim que se mora na Europa. Para você que está pensando em morar no exterior, de início pelo menos é assim, eu fui até o final assim. E hoje não, hoje eu estou um pouquinho melhor, mas mesmo assim divido casa. Porque se a ideia é guardar dinheiro, você não tem muito o que fazer. E bem na época eu fui para o Brasil, eu sei que eu não sabia disso, a gente marinheiro de primeira viagem, eu comprei a passagem de volta, só de ida, eu tinha passagem de ida e eu falei, vou comprar só de volta, mas como brasileiro eu não podia comprar só a passagem de volta, tinha que comprar a passagem de ida e volta. E isso em janeiro custa muito caro, é muito alto. Eu acabei, por causa da passagem, tive que ficar pagando a casa na Inglaterra sem estar morando, e a passagem muito alta. O dinheiro que eu tinha guardado praticamente foi. Então eu voltei para a Inglaterra, foi o primeiro erro que eu tive, é muito mais difícil o retorno, e porque você já sabe o que você vai enfrentar. Mas estava feliz, começando a aprender o inglês, estava começando a ser fluente, porque o lavador me ajudou muito, não trabalhei com brasileiro, isso facilita quando você quer aprender a língua, né? Viver, mesmo que não sejam nativos, eu só não tinha nenhum britânico trabalhando no lavador, mas tinha o pessoal que morava na Inglaterra há mais de 25 anos, eles só falavam inglês, influência em inglês, e atendia muito cliente em inglês, e isso me ajudou bastante. Quando eu voltei, eu apliquei para trabalhar. Quando eu voltei no lavador, ele tinha comprado um lavador muito maior, e eu sei que lavava em torno de quase 2.000 carros por dia, e queria que eu gerenciasse para ele. Ele me levou na casa da esposa dele, me apresentou a família dele toda, o filho dele pediu desculpa para mim, enfim. Eles estavam bem, mas eu fiquei um pouco preocupado porque eles não estavam muito... O outro rapaz de Kosovo lá ficava o tempo todo, ele fazia assim pra mim, eu nunca baixei a bola, mas também não podia desrespeitar, vai saber, você tá na terra dos outros. E aí, enfim, eu consultei minha família de novo e falei, não, tenta pra achar outro emprego. Foi quando eu fui sair, conheci um polonês que morava na casa comigo e nós fomos procurar emprego, eu entrei num pub. Aí o emprego muito melhor, porque pagava-se mais, você ficava dentro do local fechado, e tinha projeção de carreira, que isso me interessava bastante. Foi quando eu comecei a catar copo. O meu inglês era um pouco bem básico ainda, mas já estava me virando, já estava lá 4 para 5 meses. Apesar de ter estudado muito no Brasil, foi muito difícil, porque o sotaque britânico é bem diferente do americano que a gente está acostumado. E nesse intervalo eu já estava mais estabilizado, e minha aula de inglês, eu ia na aula de inglês, e à tarde para a noite eu trabalhava no pub. Eles me deram um rádio para trabalhar e eu não entendia quase nada, mas assim com o tempo foi começando a desenvolver a língua inglesa, porque eu sou apaixonado pela língua inglesa, principalmente a britânica. E aí nesse intervalo eu consegui ir levando, e quando foi o segundo problema que aconteceu, eu
eu fui trabalhar e aí entrou a Comunidade Europeia, abriu para a Comunidade Europeia em 2004, 2005, eu não tenho certeza as datas, peço perdão, depois eu verifico essas datas se vocês quiserem. Eu sei que abriu a Comunidade Europeia, o salário de 7 libras caiu para 3 libras a hora, porque os poloneses invadiram, italianos, espanhóis, mais os poloneses. Como eles já falavam a língua, eles poderiam trabalhar período integral, sem problema de documentação. Eu também estava legal, nunca fiquei ilegal, graças a Deus. Eu imagino o quanto é difícil, eu vi a situação de muita gente legal, não tem benefício, você fica com medo de imigração. Eu não recomendo, cada um respeito, mas não recomendo tomar uma decisão dessa. Mas cada um é cada um, a gente não pode julgar. Enfim, eu nessa aí eu consegui sair para supervisor de floor, que você consegue subir, mas na verdade era só um trabalho igual ao outro, um salário eu ganhava na época de 7 e pouco, caiu para 3 e pouca libra, estava quase não compensando mais. Foi quando eu decidi fazer a faculdade. Os caras, você tá louco? Como você vai estudar fazer a faculdade? Eu falei, cara, eu vou tentar. Eu achei um caminho aqui que é você consegue ir através do, na época, não sei como tá agora, tá? Mas acredito que não tenha mudado não. Através de bibliotecas, eles vão te dando aula em 2 anos e meio, você tá apto a preparar para fazer o A-Levels lá, para poder entrar e aplicar para vaga na faculdade. Foi quando eu, com 1 ano e meio, Deus no caminho, a professora teve um problema e eles me deixaram tentar, sabe? Porque eu já estava 1 ano e meio fazendo as aulas e eram 3 vezes na semana, ou 2, 3 vezes na semana, e eu tentei. Fui lá, contei minha história, era uma faculdade pequena na área de tecnologia de informação, TI. Nem conhecia muito a época, mas eu queria fazer faculdade. Eu queria achar algo para fazer. Eu não ia querer parar por ali, que eu vi que não estava financeiramente, ou eu voltava para o Brasil, porque caiu muito, ou eu passava a estudar. E eu tinha na mente que meu pai sempre falava, estudo é tudo, entendeu? Então eu comecei a estudar e fui levando. Muitos amigos voltaram para o Brasil e alguns estão lá e outros, não sabe, a gente perde um pouco de contato. Nessa vida a gente muda muitas pessoas. Eu sei que, enfim, eu consegui, nesse intervalo, aplicar para a faculdade. Nessa época, minha ex-mulher já tinha ido para a Inglaterra, tinha conseguido levar ela para lá, a gente tinha alugado uma casa, e enfim. E aí foi indo. As coisas foram melhorando e eu fui subindo de categoria dentro desse pub. O pub é uma rede muito grande, eu não vou falar nome para não complicar, mas nem ganho, né, para isso. Mas eles foram me promovendo, comecei a virar supervisor e fui subindo. Foi quando eu consegui passar na faculdade. É uma espécie de prova que é feita e uma faculdade pequena. Aí foi quando eu tinha que tomar a decisão. Quando eu fui saber o valor da faculdade, eu sei que era 800 euros por mês. Não era impagável, mas era complicado para quem estava lá para guardar dinheiro. Mas o salário tinha diminuído. E o que eu fiz? Eu falei com a minha família novamente e aí a decisão tomada foi para aplicar. E fui levando. Só que na primeira semana de aula não deu a quantidade mínima de alunos, teria que ter 30 e poucos alunos, e aí eles me passaram para uma universidade. Quando eu cheguei na universidade eu falei, meu Deus, é muito para mim. Foi encantador, eu não podia perder aquela oportunidade, jamais eu conseguiria fazer se fosse direto, acredito eu, porque até mesmo meu nível de inglês ainda não estava suficiente para encarar aquela universidade, e tem que estudar muito mesmo. E, enfim, fui levando. Eu tinha um emprego de manhã, que eu entrava às 5 da manhã, saía às 7, entrava na faculdade das 9 até às 6, só que eu perdi todas as últimas aulas, dos 4 anos que eu estudei, 3 anos e meio que eu estudei lá, e eu não podia fazer a última aula porque eu tinha um emprego que entrava às 5 e ia até às 2, às 3 da manhã, era coisa de louco. Então você veja bem, eu dormia de 2 a 3 horas por noite só durante esses 3 anos e meio, foi muito cansativo. E ainda nesse intervalo a minha ex-esposa engravidou, meu filho Henri nasceu, foi muito lindo. Eu sou apaixonado por esse moleque, é um presente de Deus, e um moleque muito do bem, graças a Deus.
E aí foi quando a minha vida deu a terceira guinada. Por isso que eu falo, virando a mesa é necessário. Essa terceira guinada foi quando justamente eu, já como gerente do pub, são vários níveis de gerente, já estava o segundo gerente e aí teria o primeiro gerente quando você cuida realmente de um pub só seu. E são vários cursos fazendo, uma empresa multinacional não, nacional, inglesa, hoje com 900 e poucos pubs, uma das maiores, se não a maior da Inglaterra. Enfim, eu fui fazer degustação de vinho, eu nem bebi, não bebo, mas como gerente você tinha que fazer essa degustação, muda o cardápio, você tem que dar opinião e tal. E meu método era subir dentro da empresa mesmo, minha meta, né? E dentro da empresa mesmo. Só que eu voltando, a minha ex-esposa me ligou falando onde você tá. E eu falei, eu tô degustando vinho aqui, era 11h30 da manhã, imagina sem beber, sem comer e eu já tava meio aéreo. Porque era golinho em golinho, mas né, de golinho em golinho, eram 12 ou 13 cartas de vinho, de golinho em golinho tinha que dar as notas. Enfim, e foi um dia muito difícil porque eu cruzei minha ex-mulher vindo e ela falou, tô indo aí pra falar com você. Eu senti no coração que tinha coisa errada e meu medo maior aconteceu. Eu perguntei quem? Ela falou, ela chorando, falou seu pai. Aquilo me derrubou de uma maneira que foi muito difícil. Foi complicado, um momento difícil, que dói até hoje. Meu pai se suicidou, me desculpa. Momento muito complicado. Foi um momento mais difícil, porque o suicídio de uma família. Meu filho pequeno no carrinho, abracei ele e falei, eu tenho que voltar. Liguei pro pub, falei, eu tô com uma situação complicada aqui. E eles me deixaram, eu falei, não, pode ir, a gente se vira aqui, foram muito legais. Te damos 15, 20 dias, o tempo necessário para você decidir da sua vida aí. A primeira coisa que eu queria fazer era voltar pro Brasil. Liguei para minha família, pouco conseguia falar porque não tinha WhatsApp naquela época e hoje é muito mais fácil, né? Tô aqui na Itália hoje, até chegar aqui, tô na Itália fazendo minha cidadania, que era um projeto que eu tinha naquela época, mas aí foi cortado por esse problema e eu tive que voltar pro Brasil muito no desespero, mas só que aí meu filho ficou chorando e tal. Eu vou tentar encurtar porque para não ficar muito longo esse vídeo. Mas como é um vídeo inicial, praticamente o pontapé inicial, é um pouquinho da minha história. Depois eu vou contando para vocês os detalhes e vou postando mais vídeos. Aí eu liguei para minha família, meu irmão Rodrigo falou, nosso pai morreu que nem tá queimado, ele tacou fogo na casa, se suicidou, foi muito forte e dói até hoje. E aí eu sei que foi difícil. Eu cheguei a entrar no ônibus para ir para o Brasil, mas eu ligava, aí não conseguia falar com eles e eu já tinha preparado para ir embora, mas em dezembro eu tinha minha formatura em julho ainda e eu queria que eles viessem e acabou no meio de, sabe, não deu certo. Enfim, perdi meu pai e aí eu pensei, falei, nossa, eu vou deixar minha ex-mulher e filho pequeno aqui, não tinha como eles irem, porque a gente tinha nossas coisas aqui. Na Inglaterra ainda não tinha como mudar essa história. Mas enfim, eu voltei, larguei, falei não tem condição, eu voltei, falei, eu liguei para a família, falei não tem condição de ir para aí, nem psicológico, nem financeiro, nem, sabe, como eu não ia chegar em tempo e deixar o menor sozinho em outro país era um pouco mais complicado. Eu não ia conseguir fazer o enterro, não ia dar tempo. Até daria, mas assim, seria muita loucura. Eu voltei para casa e foram 15 dias de agonia e decisões. Foi quando eu decidi. Aí eu tinha minha graduação, me formei, fiz faculdade, consegui terminar a Universidade de Tecnologia de Informação, TI Business, peguei um bacharelado e tal, e aí fui subindo, mas aí a ideia já não era mais me manter lá na Inglaterra. Foi quando a decisão tomada foi de voltar para o Brasil. O Brasil estava começando a melhorar novamente,
E eu falei, vamos voltar porque não tem condição de ficar aqui. Já estava estabilizado financeiramente, praticamente. E aí foi a guinada a volta para o Brasil. Mas era para ir em dezembro. Só que o pai da minha ex-mulher acabou passando mal e teve AVC. E ela, no desespero, ela foi embora para o Brasil. Eu falei, deixa aí, era eu ficando na Inglaterra. Eu conseguiria resolver mais do que ela com um filho menor de idade. Na época tinha 3 anos, 2 anos e meio para 3 anos. E eles foram para o Brasil, eu fiquei mais 3 meses na Inglaterra. Para resolver, a gente tinha aluguel, tinha que entregar a casa, meu trabalho também e minha formatura. Mas nesse intervalo ainda conseguimos fazer minha formatura, foi maravilhoso. Depois eu tento colocar umas fotos ainda da minha formatura. Um sonho, primeiro passo que eu falei, esse eu vou terminar e terminei. Então virando a mesa faz parte disso. Quando você começar um planejamento, tentar ir até o final. Eu nunca tinha conseguido, comecei na aula de inglês, não fui bem, fui aprender na Inglaterra. Depois tentei violão, que hoje eu toco um pouquinho, mas também não fui até o final. Violino e como todo mundo, como você, provavelmente também deve ter fases aí que acabou não terminando. Voltei para o Brasil em dezembro de 2008 para 2009 e assim, a vida recomeçou no Brasil, minha família tinha um posto de gasolina, a vida desandou, sabe? Tudo estava assim, fez assim, caiu tudo. Foi quando eu praticamente fiquei 1 ano e meio no Brasil tentando cuidar da família. A família estava um pouquinho, a família por parte da minha mãe, desorientada, meus irmãos, cada um, né, tentando lutar, mas não tiramos a união, fomos unidos e foi quando que eu tomei a decisão de ajudar a família. E não sei se eu fiz certo ou errado, mas no momento foi tomada a decisão e investi meu dinheiro na família. Não tinha muito, mas foi quando eu fiz a quinta mudança aí, né? Que a quarta foi voltar para o Brasil e a quinta, o dinheiro que eu tinha, investi. Foi quando minha ex-mulher não aceitou de início essa decisão. Esse dinheiro foi investido e, enfim, mas retornou, graças a Deus. Minha família, a gente consegue tomar decisões e a família unida estamos aí lutando. Isso afeta a gente até hoje, me afeta até hoje, porque essa decisão acabou acarretando na separação. Eu até brinco que eu tinha um contrato com a minha ex-mulher e eu cabum dela com o pé. Foi quando... Hoje é mais fácil falar sobre isso, mas a separação foi outra pancada na minha vida. E não foi fácil porque foi a separação mais do meu filho, porque o meu filho era muito grudado comigo e eu dormia, tomava banho com ele. Mas, enfim, foi outra guinada na minha vida aí que foi uma pancada. E para tomar uma pancada dessa, morava num país do primeiro mundo, salário altíssimo, já estava estabilizado, meu pai se suicidou, ainda veio a separação. Então foi assim, foi para derrubar mesmo. Foi quando eu conheci a mulher atual, a Elaine, que me ajudou muito de não fazer cagada, sabe? Passou muito na minha cabeça isso. Eu vou tentar cortar esse vídeo agora, porque nós estamos perto dos 40 minutos, aí é muito tempo, né? E acaba ficando enjoativo, tá? Mas eu vou dar continuidade no segundo vídeo. Vou tentar postar esse aqui, que é o primeiro, e aí nós vamos ver a repercussão em o segundo vídeo. E aí depois eu conto o regresso para a Europa, que é onde eu tô agora, fazendo minha cidadania italiana, e aí que eu quero contar desse meu projeto que agora continua, tá? Virando a mesa com vocês aí, sonhar é preciso. Se você tem um sonho, você precisa realizá-lo. Eu não sei como vai ser essa saga, e o mais importante agora é que eu estou contando essa saga agora mais detalhadamente. Ainda continua a segunda parte do vídeo para vocês. Assim que eu puder postar para vocês esse vídeo, vai dar continuidade, tá? Estou numa cidade do interior de Milão, maravilhosa, cidade muito boa. Por motivo óbvio, a gente não conta o nome da cidade nesse momento, porque quem faz cidadania sabe que se contar acaba acarretando muitos brasileiros vindo atrás dessa cidadania na mesma cidade, e aí acaba inflacionando o local, tá? Um abraço para vocês, um beijo para vocês todos aí
Espero já vocês fazer parte do segundo vídeo aí, tá bom? Um beijão e até mais!